Boa tarde, professor. Boa tarde. Boa tarde, Gleison. Boa tarde. Vamos dar início a um podcast explicativo sobre a matéria Tópicos Especiais em Bioinformática A. Gostaríamos que o senhor professor fizesse primeiramente uma breve apresentação pessoal, por favor. Eu sou Jorge Stefano Santana de Souza, sou bioinformático, formado pela USP, Na verdade, eu venho de uma pós-graduação que é pioneira aqui do país, uma das primeiras. Falo uma das primeiras porque surgiu duas simultaneamente, uma em Minas Gerais e uma na USP, Ela era multidisciplinar, vários departamentos, fazia as disciplinas na matemática, na biologia, na biotecnologia. E eu sou da primeira turma de bioinformática do país. Então, eu sou um dos primeiros com o título de doutor no país. Antes, tinha bioinformata ainda, mas para ser bioinformata você tinha que procurar uma formação fora do país. Então você ia para Harvard ou para alguma universidade grande e se formava lá. E aí alguns desses bioinformatas voltaram dessas universidades e deram suporte para a criação dessa primeira turma. E de lá para cá começou a surgir outras turmas. Então a bioinformática aqui do IMD, ela é uma de 4 ou 5 que existe no país. E eu sou fruto da primeira. Então o que a gente está fazendo é exatamente dando continuidade no ciclo que acontece. Então eu trabalho com bioinformática desde 2001, quando eu entrei na minha iniciação científica, e de lá, terminando a graduação, eu fui direto fazer a pós-graduação e doutorado. E depois eu fui pesquisador no Instituto Lúdio de Pesquisa do Câncer, trabalhei no Hospital do Câncer, trabalhei na Recepta Biofarma, ajudei a fundar o que a gente tem hoje de Associação Brasileira de Bioinformática, ajudei a criar o Congresso de Bioinformática, que hoje se chama XMIT. Então, eu estive lá na fundação desse congresso. E o outro congresso que é mais recente, que é o SNB, foi criado aqui no MD e foi uma ideia nossa aqui também. Então eu estou na área já há algum tempo, E aí quando eu vim para a UFRN, já tinha um grupo de professores aqui que estavam querendo fazer alguma coisa além, E aí surgiu a ideia de a gente criar o Biome, que é o núcleo de bioinformática aqui do IMD, e em seguida a gente teve a ideia de criar a pós-graduação. Então eu estou há um bom tempo atuando no ensino de bioinformática e fomentando o desenvolvimento da área no país já por uns 20 anos. Muito, muito interessante. Mas, assim, a gente tem um pouco de dificuldade em algumas matérias devido ao nome. E tópicos especiais em bioinformática A. O que se trata em si, o objetivo dessa disciplina? Por que tópicos especiais de bioinformática? Porque eu dava uma disciplina de bioinformática chamada Ferramentas de Bioinformática, Ferramentas para Análise de Bioinformática. O problema dessa disciplina é que, para um aluno fazer ela, ele tinha que primeiro entrar no programa secundário de bioinformática, fazer a primeira disciplina, que é Introdução à Bioinformática, em seguida fazer uma disciplina de Genética, para depois se habilitar para poder fazer essa disciplina que eu estava fazendo. O que acontece é que ficar um ano inteiro, um semestre mais um semestre, para depois entrar numa disciplina, isso às vezes desmotiva os alunos. O que estava acontecendo é que a minha disciplina estava com uma baixa adesão. Então, devido a um número baixo de alunos se matriculando, eu acabei interrompendo essa disciplina por 2 semestres seguidos. O que aconteceu é que depois dos 2 semestres sem lecionar essa disciplina, vem um grupo de alunos solicitar a reabertura da disciplina. O que aconteceu é que se eu abrisse a disciplina, eles não tinham feito ainda as outras 2 anteriores. E aí eles não iam nem conseguir fazer. Aí a ideia que tivemos é lançar a disciplina de informática de tópicos, resolveria o problema de eles conseguirem fazer a disciplina direto, sem fazer as 2 introdutórias,
Só que abriu outro problema, né? Eles não tinham os introdutórios que era a base para fazer a disciplina. Então eu resolvi remodelar a disciplina, deixando a parte prática que a outra já tinha, só que no início eu tive que fazer uns cortes para conseguir colocar uma parte de genética e de biologia molecular, que foi uma dose de 3 semanas ali para os alunos ficaram só aprendendo a biologia molecular e genética. Óbvio que não dava para se aprofundar muito, mas eu peguei só o que era necessário para entender os tutoriais. E depois a gente foi para a parte prática e se aprofundou em vários tipos de análises que são rotineiras na área. Bom, pelo que o senhor deu uma breve explicação, deu para entender que agora essa matéria não tem pré-requisitos, correto? Correto, não tem pré-requisito nenhum. Como entrou como tópicos e está sem pré-requisito, o que acontece é que a gente vai ter alunos de MD que estão querendo conhecer a área e vão entrar nessa disciplina, mas não só isso. Os alunos que vêm do programa secundário, do programa de estudo secundário do PES, de bioinformática, mas também alunos da biologia, alunos do ECT, alunos de outros departamentos vão se interessar também por essa disciplina. Então a gente abre o leque e deixa mais à vontade para um aluno entrar. Como e aí, foi o meu caso também. Professor de biomedicina. Da biomedicina. Né? Então, e aí o que acontece é que a gente abre, a gente consegue deixar mais inclusiva a disciplina, só que a gente abre outros problemas aí, né? Que aí a gente vai ter que dar uma base para os alunos que vêm de outros departamentos. O pessoal que vem da biologia, por exemplo, não sabe programar, porque não faz parte da rotina deles. Então a gente vai ter que ter uma dose ali inicial de programação, de Linux, para que o aluno consiga trabalhar. Não sei, eu acho que isso abre brecha para outra pergunta, que é o que o aluno precisa para fazer Sim. a disciplina, né? Acaba ficando uma disciplina que condensa tudo em 60 horas e acaba... Exato. Então, a dificultando. disciplina é de 60 horas e aí a gente procura exatamente isso, juntar saberes, né? O que acontece é que existe na métodos ágeis uma metodologia de desenvolvimento que você junta pessoas que têm saberes diferentes para que elas interajam entre si e consigam executar uma tarefa. E é exatamente isso que eu usei na disciplina. Então eu pego o pessoal, mando eles separarem em grupos, então nesse semestre a gente separou a classe em 6 grupos. Para cada grupo eu dei uma espécie diferente para eles executarem um projeto, e aí eu uni em cada grupo um conjunto de alunos que tinha conhecimento de computação, de biologia, e aí eles interagiam entre si. Né? Então essa competência é suprida por causa disso. Então tem a parte preparatória de Linux, a parte preparatória de programação, mas a gente sabe que em 60 horas a gente não vai conseguir fazer um aluno que nunca programar, um aluno que não sabe Linux aprender, porque precisaria de 60 horas para ensinar Linux para a pessoa. Mas juntando o aluno de um departamento com de outro departamento, eles acabam interagindo e trocando saberes. Né? Entendo. Fica meio que um grupo formado com cada uma especialidade. Exato. Entendi. Já entrando nesse assunto da disciplina e tal, sabemos que nossas disciplinas de 60 horas são divididas em 3 períodos. Como está a distribuição na matéria desses 3 períodos? O assunto abordado em cada período, se tem um projeto final, se tem projetos no meio, no início, e como é a dinâmica da disciplina? Então, essa foi a primeira vez que eu lecionei a disciplina nesse semestre, né? Nesse formato, nesse né? formato. Então eu peguei algo que já existia e formatei para algo mais genérico. Né? Então a minha ideia foi, eu vou pegar um projeto que seja transversal a todos os tópicos que a gente tem na disciplina e durante o semestre a gente estabeleceu alguns objetivos. Só um minuto aí para a pessoa tá. Então durante o semestre a gente estabeleceu alguns objetivos. Então é um projeto só,
que começa na primeira aula e vai terminar na última. Né? São 36 encontros, né, que a gente tem. Nesses encontros, às vezes a gente está tratando do projeto, então tem aulas específicas para a gente ver o andamento do projeto, e tem outros que eu estou dando suporte para que o projeto avance. Né? Então, os tópicos, eles servem mais para isso. Então, o nome encaixa muito bem, tópico de informática, porque a gente tem um projeto grande que a gente vai executar durante um semestre, e durante o desenvolvimento do projeto, a gente vai aprendendo tópicos que servirão para o desenvolvimento do projeto em si. Né? Então, o projeto tem várias etapas, né? E aí a avaliação da disciplina, ela dá nesses momentos em que a gente para e pede para os alunos fazerem a apresentação do andamento do projeto, como é que está. Então, a gente avalia daquele ponto em diante o que o aluno desenvolveu, e aí a gente dá uma nota baseada naquilo. Né? Aqueles alunos que não conseguiram avançar, e pode ser que aconteça isso, né? Você tem um grupo lá trabalhando, pode ser que eles não consigam avançar, tem momentos específicos na disciplina que a gente para os tópicos e fala, olha, para você fazer isso, faz isso. E aí eu pego, dou exemplos e mostro. Uma outra coisa que eu fiz também nessa disciplina foi fazer um backup. Então, na verdade, eu não dei uma espécie diferente para cada grupo. A cada 2 grupos eu dava a mesma espécie de trabalho. Então, são 6 grupos, 3 espécies. Quando eu falo espécie, pode ficar meio abstrato na cabeça da pessoa, é que a gente pegou 3 espécies de peixe para montar um genoma deles. Né? E aí, para cada 2 grupos, eu dava a mesma espécie. Então, pode ser que um grupo avance e o outro não. E aí, quando isso acontece, quando há um momento de apresentação de resultados, o outro grupo fica, aquilo ali que eu não consegui avançar. E aí acaba aprendendo. E também tem momentos que eu sento com o grupo sozinho e falo, vamos ver o que você já conseguiu. Porque, como é um projeto para o semestre inteiro, se o cara não conseguir executar a primeira parte, ele não vai chegar no terceiro. Então ele meio que reprova já no começo. Então, para isso não acontecer, a gente tem esses momentos de resgate do grupo, né? Onde a gente motiva, a gente não, eu, né? Eu estou falando como se fosse uma equipe, não? Que poderia ser também, que seria até legal. Mas nesse semestre só foi eu, né? Então eu sugiro que eles interajam, os 2 grupos que estão fazendo a mesma coisa interajam entre si, mas não só isso, eu tenho cuidado de ir lá no grupo, ver o que eles conseguiram, o que eles não conseguiram. Quando eles não conseguem, eu sento com eles e tento fazer o que eles conseguirem. Então, a gente está no final da disciplina, legal que todos os grupos conseguiram nesse semestre. Não sei se sempre vai ser assim, né? Ou se o grupo vai desistir, coisa assim. Mas a ideia é que o aluno tenha esse suporte também para conseguir avançar. Porque a ideia é que o aluno aprenda. Né? Eu não estou aqui para... A disciplina não é uma disciplina de seleção de alunos, eu quero os melhores lá no final. Não é isso. Eu quero que os alunos aprendam. Por isso, eu entrego os tutoriais que são feitos por mim. Eu redijo tudo, passo a passo, que ele tem que fazer, explicando exatamente o que ele está fazendo. Então, eu entrego esse material para o aluno tentar fazer sozinho, dou lá um tempo para ele fazer, e na aula seguinte eu volto fazendo um tutorial para eles verem como é que eu faço e explicando passo a passo. Então tem um momento deles criarem a dúvida e tem um momento de tirar a dúvida. Né? Então essa é a dinâmica da aula. Então, teve 3 semanas que foi uma dose cavalar de biologia, que eu vi que muitos alunos estavam com interrogação na cara, assim, visivelmente. E aí eu sempre falava, pessoal, calma, que agora pode estar nebuloso, mas lá para frente a gente vai usar tudo isso. E aí, depois dessas 3 semanas, a gente começou os tutoriais. E o legal disso é que, sem essa primeira parte, eles não iam entender os tutoriais. Sim. Eles não iam saber o que eles estavam fazendo. E essa primeira parte, apesar de ter criado uma dificuldade inicial, ela foi fundamental para que quando chegasse lá nos tutoriais eles soubessem
o que eles estão fazendo. E aí foi muito mais fácil. Aí depois que começou os tutoriais, eu vi o pessoal se animando, eu vi o pessoal se interagindo mais e tirando dúvidas, né? Às vezes a gente tem aula só de tirar dúvidas, a gente fica a aula inteira só conversando, falando, olha, é assim, pro outro, e avançando. O bom é que é a primeira vez que você dá e agora você já tem um material muito pronto, já feito dessa primeira, Sim. que pode usar adiante nos próximos semestres, né? Mas o senhor falou também que tem essa parte teórica inicial de genética, de introdução à bioinformática, e o senhor falou desse trabalho final, que era pegar um genoma de peixes. Nesse trabalho, vocês usam algum software específico, algum software já pronto, que já faz todo o trabalho? A gente só usa o software pronto e são muitos, na verdade, né? São diversos. Para cada passo, você tem um conjunto de softwares que você vai fazer ali para limpar o dado, para verificar se o dado é confiável, o dado inicial, né? Então, só para ter uma ideia, a gente pega dados públicos, porque tem muito bancos públicos Banco de dados públicos. Bancos de dados públicos que fornecem esses dados. E aí, o que a gente fez nessa disciplina, nesse semestre, que pode ser replicado em alguns outros semestres? A gente varreu alguns bancos públicos procurando o dado inicial que não foi publicado ainda. Então, por exemplo, a gente montou, acho que em torno de uns 38 genomas mitocondriais que nunca foram montados antes, né? Então, é um conhecimento que ainda não existe nos bancos de dados e que a gente vai depositar no final da disciplina, né? Com isso, a gente teve resultados interessantes. Já fizemos 2 postos apresentados em congressos de nível internacional, né? Um que é o IDIN, né? E outro que vai ser aqui o workshop de bioinformática. E a gente está redigindo um artigo para publicar todos esses genomas que foram montados. Então, só de produto final, além da formação dos alunos, a gente já tem um aporte científico que a gente está deixando como herança aí em um semestre só, né? E eu acho que teve alguma parte das perguntas aí que eu não respondi. Não, só para dar um pouco assim de matar um pouco da curiosidade dos alunos, o nome dos softwares que você usa, vai que o pessoal queria pesquisar sobre, trabalhar. A gente usa alinhadores de sequência, como Botag, WA, HiCit, a gente usa trinadores de sequência que são para limpar, a gente usa FastP, Blast, a gente usa o NCBI como banco público, né? Então, na verdade, assim, se eu listar aqui, eu vou ficar umas 2 horas conversando. São muitos. Mas todos eles a gente aprende na disciplina. Então, assim, todos os são softwares fáceis de utilizar, intuitivos, ou alguns são complexos? Não, é tudo linha de comando Linux, com sintaxe complexa, nada deles são. Assim, que para você saber o software, você tem que ler o manual dele assim umas 5 vezes para você entender o que você está fazendo e não colocar um parâmetro. Mas como o senhor falou, tem Mas o tutorial é exatamente para tirar essas dúvidas e direcionar. Sim, que você já cria, né? Porque se você pegar um software específico, você vai passar ali uma semana dias, no manual e tentando rodar. Sem os tutoriais, seria, eu imagino que seria algo que... Porque no tutorial já tem os parâmetros que você tem que colocar, já tem a amostra que você vai utilizar, então acaba que vira uma coisa só, né? Então adianta muito esse processo de ter que entender como é que funciona o software. A gente não combinou isso não, tá, pessoal? Um pouco da sua visão da bioinformática. Qual a sua projeção para o futuro da área de bioinformática? Olha, a bioinformática é uma área que está inserida em muitas outras, tá? Ela está inserida principalmente hoje em dia, né, na medicina. Sim. Na parte de diagnóstica, né? Então, hoje em dia, um paciente chega com sintoma de um câncer, por exemplo, a primeira coisa que o médico faz é pedir o sequenciamento de um gene específico, se estiver direcionando, né? Ou do genoma completo da pessoa, ou do exome da pessoa, dependendo do caso, tá? Então, na parte clínica,
translacional, principalmente, a bioinformática está inserida. Mas não só aí. Por exemplo, eu já conversei com o pessoal da Boticário Natura para desenvolvimento de cosméticos, né? Além disso, tem um rastreamento animal, né? É o nosso projeto que a gente fez na disciplina, né? Está relacionado exatamente com rastreamento animal. Esses mitogenomas que a gente sequenciou, eles servem exatamente para isso, para a gente saber se o animal ele vem de uma reserva ambiental ou se ele vem de um criador, né? Recentemente foi a Europa, né? Ela fez essa restrição de que ela só vai aceitar uma mercadoria, seja a nível alimentício, seja a nível de ornamental, alguma coisa, se tiver rastreabilidade. Então, você saber o genoma, principalmente o mitocondrial, é exatamente para você poder rastrear as espécies, rastrear os indivíduos da espécie e poder saber da origem, de onde que vem. Então, a bioinformática está inserida na medicina, na piscicultura, na agricultura, no criador de animais, né, uma área muito grande, na melhoria de espécie. Então, ela está em quase todas as áreas que envolvem produção, né, produção em si, vida clínica, né, então ela está em todo lugar. Então, se for vivo, tem e hoje em dia o profissional de bioinformática ele é muito requisitado. Recentemente a gente está com problemas de achar profissionais no país, porque as empresas... É muita oferta e pouca demanda. As empresas europeias e americanas estão vindo e pegando o pessoal. Né? Eu tenho um aluno agora que está nos Estados Unidos, tem um outro que foi para a França, né? Então é uma área promissora e... É mais emprego do que pessoas formadas na área. Porque é uma área que exige um certo nível de conhecimento. Então, não é todo mundo que quer fazer uma graduação de computação e em seguida aprender biologia. Ou quer fazer uma disciplina de biologia e depois fazer uma de computação. Sim. Entendeu? Então, é complicado, né? A bioinformática tem esse problema, porque às vezes ele perde muito profissionais na área da computação, porque paga bem, né? Então o cara não quer, já está ganhando bem, não quer parar o que eu estou fazendo para ir aprender uma segunda área, entendeu? Uma coisa que eu aprendi também é que bioinformática é muito detalhe. Quanto mais você sabe sobre aquele detalhe, mais fácil é para você entender o dado, entender o que você vai fazer. Então acaba que você tem que se especializar numa coisa bem detalhada, assim, né? Uma coisa bem específica, para no final facilitar o seu trabalho e tornar um trabalho mais rápido também. Então acaba que para você ter autonomia, você tem que fazer um mestrado, um doutorado em bioinformática. Até porque eu acho que o mercado de trabalho não aceita graduação. Aceita. Tem vários lugares que já estão contratando pessoa para graduação. Eles não aceitavam, por quê? Porque não tinha graduação em bioinformática. Não tem, na verdade não. O UMD é a primeira do país a colocar a bioinformática já na graduação. Então essa especialização de PES, ela é pioneira. Né? Então antes só se contratava mestrado e doutorado, por quê? Porque não tinha uma pessoa no nível de graduação que conseguia ter essa habilidade. Mas hoje já tem. Né? E hoje, a nível técnico, né? Se você não vai ser um pesquisador só com graduação. Para ser um pesquisador precisa do mestrado e do doutorado. Mas para ser um técnico com bioinformática, você não precisa ter um mestrado e doutorado. Tem vários lugares já contratando a nível de graduação, sim. E os nossos alunos, eu não conheço um aluno da bioinformática que terminou e hoje está desempregado procurando emprego. Eu não conheço. E a maioria do pessoal da equipe que eu participo está empregado em empresas internacionais, né? Aqui no Brasil, trabalhando de home office. Eu devo reconhecer que se a ideia é terminar a graduação e ficar em Natal, talvez reduza um pouco aí o leque dele. Mas tem empresas aqui em Natal, por exemplo, a Duna Bioinformática foi uma empresa criada aqui no UMD, incubada na nossa incubadora, e ela foi comprada por uma empresa de Dubai, né? Inclusive montou uma equipe lá com os alunos do IMD. Legal, isso aí é interessante, né? Assim, Dubai, eu sei que é
o país, né, em si cresce muito, principalmente em todas as áreas. E Muito eles têm a visão de o cara entrou aqui no MD, tá fazendo com eles e eles querem puxar lá para Dubai, porque eles têm uma filial no Dubai, eles têm uma filial nos Estados Unidos, agora tem uma filial aqui dentro do MD. Então, a pessoa entrar numa empresa dessa e de repente estar em Dubai... É um salto muito grande, né? Sabendo que um pouco vocês falaram exatamente que já é um curso de graduação, não é um curso de mestrado, quais são as principais dificuldades que os alunos apresentam nessa disciplina? Eu posso estar enviesado, talvez o inglês. Eu acredito que é mais essa parte da integração mesmo, né? Porque eu que vim do curso de biologia, eu com certeza vou ter mais dificuldade na parte de programação, de escrever um pipeline e vice-versa também, né? Quem vem da área da programação pode ter uma dificuldade na área de biologia. E eu acho que a maior dificuldade dos alunos assim, que eu percebi foi essa, de entender um lado do outro. Posso fazer uma pergunta também? Claro, à vontade. Eu sou professor e a gente não combinou essa conversa antes, né? Então, para você que veio da biomedicina, né? Qual foi os graus de maior dificuldade que você teve? Né? Porque você é um aluno que não necessariamente teve uma formação computacional, uma formação baseada em programação. A minha dificuldade foi mais nessa parte da programação mesmo. Apesar de eu já ter um background de bioinformática, na hora de escrever um script, assim, eu não sei especificamente o que eu estou fazendo. Eu sei que está rodando, mas não o porquê está acontecendo aquilo, entendeu? Quando fala desses termos mais de Big Data, essas coisas, é a minha dificuldade. Eu não tenho conhecimento voltado para essa área da informática. Dos 38 genomas que a gente chegou na disciplina, quantos foi que você montou? 38. Você entendeu? O aluno, ele veio sem o background e conseguiu executar toda a ideia. E continua executando, né? Continua executando. Acaba que, quando eu percebi isso também, que quando o aluno consegue fazer uma atividade, o professor ele não para por ali. Ele dá aquela estigada para ter um a mais, entendeu? Então não é só quem não está conseguindo. Quem está conseguindo acaba que evolui também. Então, pelo que eu posso ver, realmente aqui do IMD, o pessoal que vai ter mais dificuldade seria realmente na parte introdutória de biologia. Mas para quem já tem assim uma bagagem de biologia, gosta de biologia já, eu percebo que não vai ser assim uma barreira muito grande. A ideia da disciplina é quebrar a barreira tanto no aluno que não tem a biologia, quanto no aluno que não tem a computação. Entendeu? Eu quebro essas duas barreiras e tento fazer eles avançar. Se um aluno me apresentar eu pedi um projeto e ele me apresentou com excelência aquele projeto, eu faço ele avançar. Né? Eu não paro ali, tá bom. Eu falo, olha, tem mais coisa aí pra frente, vamos tentar fazer mais. Se o aluno está tendo dificuldade, eu sento com ele e falo, vamos tentar fazer isso aqui funcionar, entendeu? Então tem os dois lados, né? A gente consegue. E eu acho que tem uma pergunta aí que vai fazer. Você não pode falar que você sabe isso. Mas que vai fazer para mim qual conselho eu daria para um aluno? O conselho que eu dou para um aluno que tem interesse nessa área é que se você acha que tem interesse ou está nessa dúvida, que faça a matéria, porque não é uma matéria que vai custar seu tempo, é uma matéria bem tranquila, que as avaliações são tranquilas e que não é FMC, né? Não é. Você não vai fazer uma prova assim mirabolante. Só cortar essa parte. E não vai custar assim tanto do seu tempo e vai tirar essa sua dúvida porque você vai fazer aquilo de fato, assim, você vai ter a mão na massa na parte de bioinformática. E por outro lado, se você já tem um conhecimento de programação e biologia molecular, evolução molecular, se você fizer essa matéria, com certeza você vai sair com algum projeto daqui, porque foi o que aconteceu comigo e com alguns integrantes do meu grupo que já tinham esse background de bioinformática, e acabou que a gente desenvolveu um projeto e vai sair um artigo disso. Isso, para ter ideia, para se formar doutor hoje, você precisa obrigatoriamente ter um artigo publicado.
Já entrando um pouco assim sobre você, um dos alunos que está pagando essa matéria, você pode explicar um pouco mais sobre qual curso você faz, a sua bagagem então, anterior? Me apresentei ainda. Isso, por favor. Meu nome é Gleison, eu estou no penúltimo período de biomedicina. Eu sou IC lá no Baiano, do grupo do Rodrigo Dalmolin, e já tenho acho que uns 3 anos que eu estou nessa área de bioinformática. Eu pretendo seguir também, fazer o mestrado. Acho que é isso, né? Não... Só para comparar com a apresentação do professor, já para por aqui. O professor traz muito mais bagagem, muito mais experiência, né? Chega e fica constrangido assim. Não, mas é início de carreira, né? Sim. Daqui uns 20 anos você vai estar falando muito mais. Vou fazer 5 minutos só me apresentando. Bom, trazendo um pouco mais aqui umas perguntas para você, o que motivou você a escolher a disciplina Tópicos Especiais em Bioinformática A? Então, o que me motivou, na verdade, foi um ex-aluno do professor, que já pagou essa matéria anteriormente. Ele falou que eu tinha que pagar essa matéria, que ia trazer muito conhecimento assim, para essa área da bioinformática. E como essa disciplina se relaciona com seus interesses na área? Desinteresse? Seus interesses. Então, 100% dos meus interesses, até porque meu objetivo é seguir para o mestrado, doutorado e afins. É uma área que eu gosto muito e é 100% a área que eu quero, né, que é de bioinformática. Só tem um adendo aí, essa disciplina é a disciplina que habilita os alunos a ter um emprego. Porque hoje, quando você vai ser contratado como bioinformata, eles querem, principalmente que você saiba lidar com dados de NGS. E é nessa disciplina que você aprende a lidar com seus dados de NGS. Sequenciamento de segunda geração, né, que é o Big Data da informática. A grande maioria está aí. Para você ter uma ideia, a gente pegou alguns sequenciamentos que tem 250 gigas de dado para extrair a informação que a gente queria. Que são 15 KB, né? São 15 KB. Então a gente vasculha 250 gigas para chegar em 17 KB de informação, entendeu? Então a gente vasculha todo esse universo. E isso é 1 de 33. Né? Agora multiplica aí 250 gigas por 38, né? Por 38. Foi esse volume de dados que o grupo dele fez, sem falar dos outros. E qual foi o seu principal desafio que você enfrentou nessa disciplina e como você lidou com esse desafio? O principal desafio foi a parte da programação, assim. Mas como a gente tinha um grupo que é multidisciplinar, então acabou que foi uma mão na roda, a gente se ajudou, eu entendi a parte deles, o que eles não entendiam eles vinham até mim e perguntavam. Então, sim, foi uma excelente ideia do professor de fazer essa integração da parte de biologia com a parte de... E essa interação com o seu grupo foi desde o início ou foi mais... Na verdade, nas primeiras aulas que o professor estava introduzindo a parte da biologia molecular, não tinha grupo definido ainda. Mas a partir do momento em que ele apresentou o projeto, ele já foi definindo ali os integrantes do grupo e a gente começou a desenvolver o projeto, tópico a tópico. Bom, você já falou que é da área, né, de bioinformática, não é mais uma novidade tão grande assim para você, mas o que você mais extraiu dessa disciplina de conhecimento? Como eu falei anteriormente, bioinformática é muito detalhe. Então, se você for parar para estudar um assunto só, você vai passar anos estudando esse um assunto e talvez você nem compreenda completamente aquele assunto. Então, acaba que o professor ele detalhou muitos passos a passos que eu ainda não tinha entendido como é que funcionava por trás. Por exemplo, o alinhamento, como é que funciona o alinhamento do software, como é que acontece a anotação deles, o que eles procuram ali. Então, acabou que teve um detalhamento maior na informação que ainda faltava para mim. A partir do conhecimento extraído dessa área, assim, fora do ambiente acadêmico, você aplicou esses conhecimentos em algum projeto pessoal, na criação de algum artigo? Ou... O professor falou, a gente já está com um artigo, a gente está escrevendo um artigo, né, já apresentou
2 posts em congresso a nível Você internacional. começou esse artigo esse semestre, foi juntamente com o professor? Sim, o projeto começou na matéria do professor por causa dos dados que o professor apresentou pra gente, Legal. por causa da matéria. E você não conhecia ainda, Não né? conhecia Foi ainda. o primeiro semestre de interação com Paguei o a professor. matéria sem pretexto nenhum achando que eu ia publicar algo, mas conforme ela foi avançando e o professor incentivando a gente sempre, acabou que a gente teve esses resultados. E professor, para concluir, o que o senhor deseja que os alunos tenham aprendido no final da disciplina? Eu espero que eles já saibam montar um genoma e fazer a anotação dele. E o que é um genoma também? E o que é um genoma, né? Uma mitocôndria, O que é uma mitocôndria, o que é uma estrutura celular, com certeza eu acho que eles já sabem o que é isso, né? Porque a gente bateu muito nessa tecla. Mas assim, a ideia mesmo é preparar esses alunos para já começar a entrar no mercado de trabalho, né? E alguns irem para o mestrado, se for de interesse, ou até mesmo pularem e ir para o doutorado, dependendo do nível do aluno. Um aluno que publicar um artigo, com certeza eu acho que ele deve tentar o doutorado direto. Sim, se você conseguir algo assim tão grande, com certeza, Né? você está pronto para essa O área. título de doutor depende de um artigo, né, publicado. Sem isso ele não tem. Tem aluno que entra e fica 4 anos para conseguir publicar um artigo. A gente já está no nível de escrita do artigo em menos de 6 meses. Então eu acho que eu particularmente estou muito feliz com os resultados, né? Não só pelos congressos, pelo artigo e coisa e tal, mas pelos alunos em si, porque eu percebi que nas primeiras aulas os alunos que estavam assim mais confusos falavam, eu sou da computação, por que eu estou aprendendo biologia? São aqueles alunos que acabaram ao longo da disciplina sanando suas dúvidas e conseguiram avançar. Acho que o produto maior aí é a formação de pessoas, né? Eu acho que é aí que a gente tem que trabalhar muito. Incluir as pessoas, trabalhar com as pessoas que têm mais dificuldades e fazer elas avançarem. Era esse o meu objetivo e eu tenho certeza que eu consegui, para os que ficaram, né, porque teve algumas resistências ao longo do caminho, mas para os que ficaram, eu tenho certeza que eles conseguiram avançar. O senhor quer deixar algum recado para algum aluno no futuro? Ou... Façam disciplina sem medo e não se assustem nas primeiras aulas. Pois muito obrigado, professor Jorge, muito obrigado. É isso. Eu espero que os próximos alunos assim possam pagar e entender um pouco mais antes de pagar essa disciplina. E espero que tenha muito mais ingressantes na área de bioinformática. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Obrigado. Boa tarde.